Vou conversar com a doutora nutricionista Dani Trilini. Bem-vinda! Obrigada, tudo bem? Tudo melhor agora. Gente, a gente está de pijama, não sei se vocês pensaram que a gente está de figurino. Ó, que linda. Amarrotado, meu pijaminha, do jeito que eu tirei do armário mesmo. E isso aí, né, para nos prepararmos. Boa noite, Dani. Tudo Bem-vinda. bem? Obrigada. Boa noite. Eu quero te apresentar. Senhoras, senhores, senhoritas, a doutora Daniela Cirulin, nutricionista funcional e integrativa, formada pela USP, com pós-graduação em nutrição funcional, e essa palavra que eu não faço ideia o que é, nitrogenômica, pela FAPES. Atende em consultório, em domicílio e em empresa em São Paulo. E também online, isso é muito, muito importante, hein? Muito importante, que todo mundo quer saber. Palestrante corporativa, faz talks em empresas grandes, Globo, Viacom, é muito chique. Já teve matérias nas revistas Glamour, Boa Forma, Vogue, Marie Claire, e muitos sites renomeados, está sempre aí, em todos os lugares de relevância, falando sobre os assuntos que nos interessam, é idealizadora do programa online Detox de Corpo e Alma e também é autora do livro, eu não sabia do livro com o mesmo nome, e acredita que a saúde física e mental se alcança com equilíbrio. Ele é surfista também, que a gente Ah, vê, né? Acompanha. Bem-vinda! obrigada, querida. Vou introduzir para quem não sabe, está aqui, chegou agora. Também vou pedir para ir mandando aquele aviãozinho para as amigas, para mais pessoas que possam se interessar. Quem não tem insônia hoje em dia, né? Poucas pessoas, acho que ainda as crianças talvez durmam bem, né? Você Só. sabe que eu estava até falando agora sobre esse assunto, porque muita gente tem insônia e agora é sequela de Covid, né? Então tá dobrando o número de pessoas com insônia. Nunca atendi tantas. É uma tristeza. Pronto. Quem teve Covid aí na família? Pai, mãe, irmã, amigo, manda também aviãozinho, que esse assunto vai ser de Importante. utilidade pública muito importante. Então, eu sou Julieta, estou aqui no perfil Peripécias Menopáusicas. Eu sou uma pessoa que teve diagnóstico de menopausa precoce com 37 anos, né? Entrei no climatério com 37, antes dos 40 tinha parado de menstruar. E tive muitas dificuldades, né? A insônia e os fogachos e os suores noturnos foram das principais, assim, que me deixavam mais exausta, mais, né? Os sintomas que incomodam mesmo, né? Que fazem estragos com a nossa vida. E por causa de um monte de tabus, de medos, de desinformação, eu não iniciei nenhum tratamento, eu negligenciei muito minha saúde e tive problemas que poderia ter evitado. Juntando toda essa minha raiva, minha revolta com meu trabalho de humor, me juntei um monte de gente incrível, sensacional, e criamos uma websérie que se chama Peripécias Menopáusicas, que são 15 episódios, e cada episódio fala sobre um assunto específico, ou um recorte, né, do que é possível recortar, porque a gente já sabe que é tudo muito encadeadinho, né, sobre a menopausa e climatério. Então, o episódio de hoje, que estreia daqui a pouquinho, a gente está fazendo essa live esquenta, é sobre a higiene do sono e temos a participação mega especial da Dani, explicando o que acontece, dando algumas dicas e essa oportunidade de estarmos aqui juntas trocando ideias, respondendo perguntas, para aprofundarmos mais, né? Até para ter, enfim, estar mais perto, né? A gente conseguir ter um diálogo, não ser só a gente mostrando um conteúdo, senão conseguir conversar com vocês que estão aí com a gente. Então, dito isso, vou passar a palavra para a doutora. Falei muito. E não, é isso, né? A menopausa, mas na verdade desde a perimenopausa, porque uns 10 anos antes, mais ou menos, de você entrar na menopausa, você entra na perimenopausa. Na perimenopausa não tem aquela queda hormonal total da menopausa, a gente tem uma bagunça hormonal. E nessa bagunça hormonal, normalmente a gente tem uma queda brusca da progesterona, e aí a gente tem o estrogênio que acaba ficando alto demais e a progesterona muito baixa, com o estrogênio muito alto. Esse gap grande entre os dois gera a tal da dominância estrogênica.
Agora, relacionado à insônia, é mais a progesterona. Então, essa queda brusca da progesterona, ela causa essa insônia em muitas mulheres. Então, a progesterona cai desde a perimenopausa, mas aí a gente chega na menopausa, zeram todos os hormônios e a progesterona também está zerada. Então, essa insônia, ela acaba durando por muitos, né, muitos e muitos anos. E a perimenopausa, ou a menopausa precoce, ou a menopausa na época, né, certa mesmo, ela pode ser induzida pelo estresse. Então, a gente tem um eixo hormonal dentro da gente, todas as glândulas estão no mesmo eixo. A gente tem glândulas no cérebro, glândulas a tireoide, né, que produz os hormônios tireoidianos, que eu falo que ela é a rainha do metabolismo. A gente tem o pâncreas, que produz a insulina, que tira o açúcar do sangue. A gente tem as adrenais, que produzem o cortisol, o hormônio do estresse. E as glândulas sexuais, que produzem os hormônios sexuais. Às vezes, um estresse crônico muito grande, a pessoa está sempre lá apertando o botão de emergência dela e o cortisol sempre muito alto, pode induzir uma perimenopausa ou menopausa antes do tempo. Então, a pessoa não ia entrar na perimenopausa, mas ela acaba entrando. E vice-versa. A progesterona muito baixa da perimenopausa faz com que o cortisol suba também muito. E a gente tem essa sensação de estresse, de ansiedade, de urgência, sabe? E o cortisol muito alto atrapalha o sono também. Então, contei toda essa história para falar que a progesterona baixa dá insônia e o cortisol alto dá insônia também. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa. Você falou assim rapidinho sobre apertar o botãozinho de emergência, né? Aí que são esses. O que faz elevar o cortisol. Você pode explicar um pouquinho mais como que funciona esse. Ai, não está saindo palavra. Essa alerta aí, né? Esse mecanismo de alerta do estresse, né? Porque a minha psicóloga aqui nessa live e o estresse, acho que caramba, né? Nesse momento da vida, quem que não está estressado? Exatamente, né? Estamos todos. A gente passou 2 anos de estresse. Quem já era ficou pior, e quem era tranquilo passou por um estresse, né? Assim, que não, Contigo, né? não deu pra gente falar, ai, deixa eu respirar fundo, né? Que eu vou desestressar. Veio uma onda, um tsunami, né, em cima da gente. Na verdade, assim, o nosso corpo foi feito para a gente ter aquela coisa de luta e fuga, né? Então, o nosso organismo foi feito para fugir do leão, para correr atrás lá, sei lá, do javali, matar ele e levar comida para a família. Então, a gente foi feito para isso. Só que a gente não tem mais leão, não precisa mais correr atrás do javali para trazer comida para a família. Então, o nosso corpo ele ativa essa resposta ao estresse quando a gente tá com a caixa de e-mail cheia, precisa entregar alguma coisa, o chefe está cobrando, preciso levar o filho na escola, criança que ficou doente, preciso resolver aquilo, acabou o papel higiênico, tudo comprar. Então, tudo isso faz a gente apertar o botão de emergência, fora, né, as coisas, Deus me livre, estressantes realmente do dia a dia que acontecem. Então, a gente acaba apertando o botão de emergência muito mais do que os nossos ancestrais apertavam e do que o nosso corpo foi feito para apertar. Porque a gente fugia do leão uma vez por semana e corria atrás do javali uma vez por semana também. Então, a gente apertava esse botão muito de vez em quando. E hoje em dia, a gente está o dia inteiro apertando o botão do estresse. Então, a gente... O famoso um leão por dia, né? Exato, mais de um até. Então a gente fica ativando essa resposta ao estresse muito constantemente, e isso bagunça nosso ciclo de cortisol. O cortisol, eu até tenho dó que chama ele de hormônio do estresse, porque o cortisol ele é responsável pela imunidade, pela nossa disposição, não é só pelo estresse. E a gente tem, todo mundo tem picos de cortisol durante o dia, normalmente são 4, em horários pré-determinados, então o ideal é que a gente tenha o maior pico de cortisol ao acordar, uma injeção de cortisol bem grande. Depois a gente tem outros 3 picos, um perto da hora do almoço, um às 4 da tarde, o outro às 9 da noite, menores do que o primeiro. Esse pico grande da manhã é quem vai alimentar os picos seguintes. E o que acontece é que, normalmente, a gente faz o pico da manhã
e não deixa ele cair. A gente está tão estressada e precisando resolver as coisas que ele fica cronicamente alto. E ele cronicamente alto nos inflama, ixi, atrapalha um monte de coisa dentro da gente e pode alterar o eixo hormonal, levando a gente a essa perimenopausa ou menopausa precoce. E quem está com cortisol muito alto, tem até em inglês uma expressão que é tired but wired. Eu tô cansada, mas ligadona. Então é tipo, chegar Hum. 11 da noite, eu tô sentindo um baita cansaço, só que eu tô com a cabeça tão ligada, porque o meu cortisol tá bombando, que eu não consigo dormir. Então isso também atrapalha o sono. Muito, né? Muito, muito. Eu tô vivendo isso esses últimos dias. Tava Então, me tem que achando assim um baixar esse pouco cortisol. hipócrita vir falar da higiene do sono. Mas, Eu gente, acho não tô que todo conseguindo dormir. Tô fazendo tudo o contrário aqui. Eu sei o que deve ser feito, mas às vezes não conseguimos, né? Às vezes não dá. Por isso, a gente vai dar várias dicas de higiene do sono. Se você quiser, a gente pode dar aqui na live. Mas para os meus Claro. clientes, quando eles estão dormindo muito mal e eles não fazem nada de higiene do sono, eu falo: pega as minhas dicas e vai incluindo uma por semana que seja. Não precisa amanhã fazer tudo. Vai trocando aos poucos seus hábitos. Ah, deixa eu ver a listinha da Dani, e aí eu vou e escolho um item da lista para fazer essa semana. Pronto, coloquei em prática, semana que vem eu coloco outro item, e assim vai, sabe? A gente vai adicionando item por item, transformando num hábito, até que um dia a gente não quer mais largar, sabe? A higiene do sono, porque é muito boa mesmo. Quando eu saio desse esquema, assim, de higiene do sono, eu fico até mal-humorada. Claro, claro. A primeira coisa que a gente sente, né? É irritabilidade, cansaço, aí não tem energia para fazer as coisas, aí você briga, eu brigo com minha filha, depois me sinto culpada, aí é uma bola de neve de mal-estar e mais cansaço. Chega à noite, tô ligada de novo, aí 3 dias depois, é isso. Então, podemos começar, né? Pelas dicas aí, quem tiver perguntas já vai também pensando, vai colocando. As perguntas depois chegam todas juntas no final e sabe que eu não dou muita conta aqui de administrar. Então, vamos falar da higiene do sono. A higiene do sono é o seguinte: a gente consegue estimular um sono mais profundo e reparador se a gente tiver alguns hábitos desde a hora que a gente acorda. Então é engraçado, desde a hora que você abre o olho, o que você faz ao acordar vai influenciar o seu sono, a maneira que você vai dormir, a hora que você vai dormir, a hora que você vai pegar no sono. Então, por exemplo, a gente tem receptores na nossa retina que eles só são ativados com a luz natural, por causa da frequência. A luz do dia tem uma frequência que a luz da nossa casa não tem, que a luz elétrica não tem. E essa luz elétrica, por exemplo, ela não estimula esse receptor que a gente tem na retina. Então, a minha dica para os meus pacientes sempre é: ao acordar, não pega o celular e fica olhando o WhatsApp, já abre o Instagram. Não. Levantou da cama, assim, tocou o despertador, levanta, vai para ou abre a janela, ou vai para a sala onde não tem persiana, cortina, abre o vidro e olha para a luz do dia, deixa a sua retina ter contato com a luz do dia pelo menos uns 3 minutos. Porque quando essa luz do dia e essa frequência da luz do dia bate na sua retina, ela vai estimular um receptor, que é tipo um relógio, que daqui 12 horas vai começar a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Então, muito Caramba! legal isso, porque se você demorar, sabe aquela pessoa, vamos dizer, eu penso na pandemia, os adolescentes que começaram a ter aula online. O que eles faziam? Eles nem acendiam a luz. Eles abrem o computador, toca o despertador, eles abrem o computador do lado da cama, ficam embaixo do cobertor, no quarto escuro com a luz do computador. E eles só vão sair lá para meio-dia, uma para almoçar, eles vão sair e vão ver a luz do dia. E aí, esses jovens, eles não conseguiram dormir na pandemia, eles iam dormir 3 da manhã, porque eles não. Isso é um dos fatores, né? Não é o único, mas é um dos fatores. Então, olhar para a luz do dia, primeira coisa, quando acordar, pelo menos 3 minutinhos, sem o vidro, é super importante. Essa é a primeira dica.
Maravilhoso. Aqui tenho o Caí. Tenho 56 anos, tô doido, mal acordo às 2h30 e não consigo dormir mais. Então, Conhece? isso pode ser algumas coisas. Sabe aquele pico de cortisol que a gente tem que ter ao acordar, tipo 6, 7 da manhã? Algumas pessoas têm esse ciclo do cortisol alterado. E o pico vem antes, vem 2, 3 da manhã. E aí a pessoa acorda como se fosse 8 da manhã e não consegue mais dormir. Isso é um ciclo de cortisol alterado e que pode ser ajustado com mudança de hábitos, então, por exemplo, dormir e acordar sempre em horários parecidos todo dia, não ir dormir depois das 11 da noite, não acordar depois das 9 da manhã, comer, fazer as refeições em horários parecidos também todo dia, ter uma rotina. E aí, todas as higienes do sono que a gente vai contar aqui também durante a live. Mas também tem um motivo para esse acordar tipo 3, 4 entre 2 e 4 da manhã, a gente chama de horário do fígado. São pessoas que não estão com o processo de detox do organismo estruturado, estão com detox meia boca, às vezes acordam no horário do fígado, que é esse horário. Uau. Então, quer passar para outra dica, Dani? Vamos. Aí acordou, digamos, a gente reinicia, né? A gente abre a janela, fica olhando para a luz, processo de iniciação, né, Do dia. do E dia. tem uma outra dica que é parecida com essa, mas que o melhor dos mundos é que todo santo dia a gente fique pelo menos 10 minutos em luz natural. Porque tem gente que não sai de casa ou do escritório, não tem esse contato com a luz natural do dia. E é importante. Então, assim, quem tem cachorro, vai passear com o cachorro 10 minutos que você vai estar na luz natural. Você tem um jardim, que nem eu, quando eu faço yoga, eu moro em apartamento. Eu desço e faço lá embaixo do prédio. Porque aí, pelo menos, são minha meia hora de luz natural. Então, se você puder estar em contato pelo menos 10 minutos por dia na luz natural, também é importante. Além desse olhar logo que você acorda, estar na luz do dia também ajusta isso. E tem eu sigo ele é neuropsiquiatra, acho, de Stanford, um cara bem legal, e ele fala muito sobre nascer e pôr do sol. Que olhar, se você puder, né? Por exemplo, eu do meu apartamento eu não vejo o horizonte, eu não consigo ver aquele pôr do sol colorido e nem o nascer colorido, mas quem tem oportunidade de ver aqueles gradientes de cor do nascer e do pôr do sol, isso para ajustar sono é assim, é o tiro e queda, é um remédio. Então, quem tiver a oportunidade de né? Ou, se der para ver o nascer e o pôr, maravilhoso, mas pelo menos um dos dois, você vê aquele gradiente de cores, estimula bastante produção de melatonina e ajuste de cortisol e ajuste de sono. Então, isso é super importante. Maravilha. Temos uma perguntinha, vou fazer aqui. Tem várias aqui. Acabei de fazer esterectomia, já tenho insônia. Como minimizar esse problema? Então, é disso que a gente está falando. Vamos para a próxima, então. Dica. Dica, vamos lá. Outra dica. Sabe, a gente, uma época, a gente usava só aquela luz amarela. E aí, um belo dia, todo mundo começou a comprar a luz branca, que é mais barato, que gasta menos, blá, blá, blá. Só que a luz branca é veneno. Então, assim, a minha dica é, não tenha luz branca em casa. O ideal é ter aquela luz mais amarelada mesmo, tá? A luz branca, ela atrapalha muito a produção de melatonina, muito. E aí, já que a gente está falando sobre a luz branca, o ideal também é que lá, quando começar a escurecer, lá para 6h30, 7 da noite, o ideal é apagar as luzes principais da casa e começar a acender luzes tipo abajur, vela, não deixar aquela luzona, que nem agora a gente está fazendo live, minha casa inteira está acesa para eu aparecer, mas normalmente, quando dá umas 7 da noite, eu já apago a luz principal, eu tenho um abajurzinho de canto e deixo ele aceso. Vela é bem legal também. Então, tirar essa luz direta e deixar a luz indireta ajuda muito também a regular
e já estimular a produção de melatonina e o sono que vai vir. Essa é uma outra dica. E uma outra é a questão da luz azul, porque todos os nossos aparelhos eletrônicos têm luz azul. E a luz azul, ela bloqueia total a produção de melatonina. Então, também, a partir de umas 6 da tarde, se der para soltar eletrônico, solta celular, solta tablet, sai do computador, porque a luz azul, ela vai atrapalhar. Então, esses eletrônicos, hoje em dia, têm aplicativos que são filtros de luz azul. Então, você baixa o app, filtro de luz azul, Blue Light Filter, e aí você baixa o aplicativo para diminuir a luz azul desses aparelhos eletrônicos. Mas não corta 100%, sabe? Ainda sobra. Então, é o perigo, né? Por exemplo, sei lá, da criança, do adolescente que fica no joguinho ou no Instagram até 2 da manhã, ele não produz nunca melatonina, nunca vai ter sono, né? Uma loucura. O problema é que a melatonina, ela é o hormônio do sono, mas ela é o hormônio mais antioxidante, anti-inflamatório do corpo, do organismo. Então, ela é muito importante para imunidade, é antioxidante. Pós-Covid, a gente está usando melatonina como suplemento de tão importante que ela é para desinflamar o corpo depois do bicho. Então, a gente precisa soltar essa luz azul, sabe? Eu sei que tem gente que tem prazo e às vezes precisa ficar no computador até mais tarde, mas você sabe que a quantidade de pessoas que desenvolvem depressão por isso é enorme, porque elas ficam na luz azul, elas não conseguem dormir, elas desajustam todo o ciclo de cortisol, não produzem melatonina e são pessoas que têm maior chance de desenvolvimento de depressão. A gente tem prazo, né? A gente tem prazo. A gente não cuida desse prazo, né? Exato. Todos os outros lá vão fazer sentido. Mas é difícil mesmo, é difícil. Aqui, mas é difícil, mas não é impossível. A Mara diz, eu fiz higiene do sono, já estou bem melhor. Não tomo café, tirei o açúcar. Parabéns. Você vê, é possível. Talvez você não consiga seguir todas as minhas dicas, né? Eu vou dar 15 dicas, às vezes você consegue seguir 10, tá tudo bem também, sabe? Vamos falar do café, então, já que ela falou. A outra dica de higiene do sono é pra gente, a partir das 2 da tarde, nem pensar em cafeína. Então, por exemplo, tem gente que toma pré-treino à base de cafeína às 6 da tarde para treinar. Essa pessoa vai estragar o sono dela loucamente, não tem como não. Existem pessoas que são metabolizadoras lentas de cafeína, isso é genético, tá? Existe um teste genético que mostra se você metaboliza a cafeína rapidamente ou lentamente. As pessoas que metabolizam a cafeína devagar, as má metabolizadoras de cafeína, o ideal é que elas nem tomem muito café, mesmo que seja antes das 2 da tarde, o ideal é que tome um cafezinho no máximo, porque aquela cafeína gera uma ansiedade naquela pessoa que pode atrapalhar até o sono. Tem gente que fala assim, mas eu tomo café 8 da noite e adormeço super fácil, o café não me tira o sono. Ou porque ela metaboliza rápido, mas a cafeína fica ali no organismo dela, ela até adormece, mas ela não entra num sono profundo e reparador. Ou, como ela é metabolizadora lenta, ela capota, dorme, e lá para as 2, 3 da manhã, essa cafeína bate. Algumas pessoas acordam, despertam, outras não despertam, mas elas saem do sono profundo e reparador sem perceber. Elas nem ficam sabendo. Só se elas colocarem aqueles anéis, relógio que monitora o sono, talvez ela vai descobrir que ela não está dormindo sono profundo, né? E dormir um sono que não é profundo e reparador é a mesma coisa que não dormir. A gente precisa de pelo menos umas 2 horas de sono profundo e reparador por noite. Muito bem. A Nilma também, falando, tenho 60 anos, meu sono é muito leve, ou seja, eu não durmo profundo. Não tenho energia para levantar da cama de manhã. Porque ela não equilibrou, não, né? Tudo que ela deveria fazer durante o sono não foi feito. E de manhã ela não tem forças. Às vezes, essa dificuldade de levantar da cama de manhã é o tal do cortisol. Porque lembra que de manhã a gente precisa do pico da injeção? Se eu tô com ele alterado, não tenho injeção de cortisol, não consigo levantar da cama. É uma briga, sabe? A gente briga com a gente mesmo.
Eu tenho passado por isso, assim, esses últimos tempos. Acordo, tipo, umas 5 da manhã, ligadona, não consigo dormir, mas eu já, pelo menos, eu já não tenho celular, essa disciplina eu consegui ter, porque a gente pegava o celular e piorava tudo. Agora, tipo, não, parece que escuto sua voz. Não, não vou pegar, deixa longe, não, 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 não. Não. Aí eu fico tentando, né? Às vezes até levanto da cama, porque falo, não tá dando, dou um É, rolezinho, molho as plantas e volto pra cama. Aí quando eu consigo dormir, claro, às 7h30, às 7, quando toca meu despertador, eu não tenho força você não quer nenhuma. Parece que levantar. aquele pique que tinha uma hora antes, eu falo, ai, mas é muito cedo, não vou levantar agora de vez, né? Preciso dormir mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho não ajuda, só piora, né? Só A pior. sensação. O ideal era Ai, dormir mais cedo, para dormir as suas 7, 8 horas por noite, acordar essa hora e malhar. tá. Ir lá, pegar a prancha, ir pra praia, né? É. Ai, se a gente morasse na praia, eu faria isso Se todo fosse, dia. né? Rossi disse, vou salvar a live. Vou salvar e olha, não vou salvar só aqui no Instagram também, a gente coloca no YouTube. Então, no YouTube tem essa coisa que você pode maratonar, pode ouvir em outros aparelhos, pode deixar lá como podcast. Então, e aí você emenda uma com a outra. Vou pegar mais uma perguntinha daqui, Dani. Tá. Quando e como usar melatonina? Ah, A legal. Rosa Boa também. pergunta. E Antes de eu a responder, Gabriela, pronto. eu vou só falar, como eu falei do café, é tudo que tem cafeína, na verdade, tá? Tudo que é estimulante. Então, chá preto e até chá verde. O chá verde tem cafeína. Tem menos do que o café, mas tem que tomar cuidado para quem é muito sensível, de repente não tomar chá verde também muito perto da hora de dormir. O chimarrão, né? Exato, mate, chimarrão. A melatonina. A melatonina é o seguinte: a gente tem a glândula pineal que produz melatonina à noite, né, de um horário até outro horário, sei lá, das 10 às 4 da manhã, e a glândula vai liberando, né, pulsando, produzindo e liberando a melatonina a noite toda. O problema é que quando a gente toma a melatonina tradicional, que era o que, sei lá, o pessoal comprava muito nos Estados Unidos, né? Ia lá no Whole Foods, comprava 3 miligramas, 10 miligramas de melatonina. Ela é liberada de uma vez só. Então você tomava a melatonina lá 9 da noite, dava um pico, ela te desmaiava, e aí você dormia. Só que quem tem problema de insônia acordava depois de novo, porque primeiro que quando você toma ela, você bloqueia a pineal para de produzir. Depois que você toma de uma vez, produz de uma, né, assim, coloca para dentro de uma vez, dá o pico, depois a queda e acabou, não tem mais produção. Então eu não gostava, né? Eu não era a favor. Eu sei que a melatonina é boa para várias outras coisas. Ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela é boa para a pele, mas eu não, eu achava que era mais legal fazer higiene do sono, dormir bem para produzir melatonina naturalmente e pronto, sem tomar. Eu até tenho suplementos que eu monto, manipulo para os meus pacientes, né? Eu sugiro a manipulação para os meus pacientes com substâncias muito legais que ajudam muito e que não são melatonina. Até vou falar aqui quais são, mas assim, não façam sozinhos. É legal ter um profissional que vá dizer a dosagem para cada um é uma coisa. Tem substâncias que quem toma, sei lá, remédio para dormir ou remédio antidepressivo, ansiolítico não pode tomar sem, né, pode ter interação. Mas eu uso muito mulungu, a L-teanina, que é uma substância que está no chá verde, mas ela não é estimulante, pelo contrário. Ela até faz um contraponto com a cafeína no chá verde. A passiflora, a melissa. E também tem uma muito legal, uma substância que é um óleo de lavanda, só que em pó. Ele é em pó. Então a gente coloca dentro da cápsula. Então eu uso bastante. Aí o magnésio. Eu uso muito magnésio glicina. O magnésio glicina ele ajuda a relaxar para dormir. Então eu uso esse suplemento com os meus pacientes. A melatonina, existe uma melatonina que chama slow release, que é de liberação lenta. Essa melatonina pode ser interessante, porque aí você suplementa
e vai liberando aos poucos durante a noite toda. E aí você não tem aquela coisa do pico e da queda, entendeu? Aí você tem melatonina para a noite inteira. Essa slow release eu gosto. Essa eu uso para alguns pacientes meus porque liberou melatonina no Brasil finalmente, né? Dani, tem uma que eu tomo, que eu nunca lembro o nome direito, que tá, eu também tomo um fitoterapêutico aí, que tem passiflora, tem magnésio, que você falou, e tem uma que se chama Ashwagandha, uma coisa A assim. ashwagandha, ashwagandha. A ashwagandha é um Ashwagandha. adaptógeno do cortisol. Ela ajuda a ajustar o cortisol. Mas você sabe que eu não curto, eu, Dani, tá? Não gosto de dar ashwagandha para dormir. Eu dou a ashwagandha para o meu paciente, mas normalmente eles tomam ao acordar e depois do almoço, nunca perto da hora de dormir. Porque para algumas pessoas ele dá um up no cortisol. E aí, se você já tá com ele alto, acaba não sendo muito legal. Entendi. Muito bem. Eu queria dizer também para a Rose e para todo mundo que essas informações estão compactadas e também explicadas de forma lúdica no episódio que vai estrear daqui a pouquinho, aqui também no Instagram, no Facebook e no YouTube, tudo com o mesmo nome, Peripécias Menopáusicas. Então, se você quiser lembrar das dicas, você pode também procurar o episódio e ainda dar umas risadas que também compensa o cortisol, não é? É, Rir é isso aí. importante, não é? Também, para insônia, Muito, para o bem-estar. muito, muito importante. Vamos falar mais dica? Aqui, ó, Ah, tomar banho quente antes de dormir. Ajuda ou atrapalha? Aqui, não, então, tá perguntando. assim, eu não uso como dica de higiene do sono, tá? Tomar o banho quente. Para algumas pessoas, eu lembro que os meus filhos, quando eram recém-nascidos, eu dava um banho bem quente, coitados, perto da hora de dormir, que Também. ajudava a relaxar para dormir. Eu É, deixava cozinhando praticamente para dormir. exatamente. Eu já dormia assim no baldinho, assim, tipo. Né? Era mais ou menos isso. Mas, assim, algumas pessoas, é, elas relaxam com banho quente, outras acordam, e a mesma coisa o banho mais frio. Tem gente que relaxa, baixa, assim, com banho frio, e outras ficam ligadonas. Então, como varia muito, né, de pessoa para pessoa, eu acabo não usando como dica de higiene do sono. Mas que a dica podia ser conheça-se, né? Tenha, trabalhe seu autoconhecimento para saber se te ajuda ou te atrapalha. Exatamente. Se para você for bom, faça, não pensa duas vezes. Existem alimentos também que estimulam o sono, estimulam a produção de. Tem alimento que tem melatonina, sabia? A cereja tem melatonina. Então é um alimento legal para a gente comer à noite. Eu falo, é que a gente não tem cereja o ano todo, mas na época da cereja, que é mais pro final do ano, vale a pena comer, sabe, umas 8 da noite, assim, pegar umas 3, 4 cerejinhas, que elas estimulam o sono. E alguns alimentos ricos em triptofano também ajudam a relaxar para dormir. Então, por exemplo, a banana, as amêndoas, o iogurte e o frango. Esses quatro ajudam bastante. Então, você pode fazer uma canja, por exemplo, com franguinho, ou comer, né? Tem gente que fala, ai, não gosto de comer comida no jantar, então toma um iogurte com umas amêndoas e uma Um cerejinha. leitinho de amêndoas, né? Exatamente, pode fazer um leitinho de amêndoa. Tem os chás também, então, chá de camomila, chá de alface, chá, Uau. folha do maracujá também. Lá na Argentina usa muito tilo para relaxar. Ninguém aqui nem sabe o que é o tilo, né? É uma árvore que dá uma florzinha assim, bem cheirosa nessa época. É lindo quando as árvores dão a flor, você sente assim, o cheiro. E lá, tipo, o mais popular é té de Olha, tilo. Té de tilo. não conheço. E não é a lavanda, né? Porque a lavanda Não, também relaxa, é né? uma árvore mesmo. É uma Tá. árvore. Ah, que legal. Vou até procurar depois. Eu vou ver se tem como que é em português, né? Tilo. Legal, legal. Mais perguntas aqui, ó. Ter TV no quarto prejudica o sono? Aqui, Muito. deve saber.
É, porque a outra dica é, sabe aquelas luzinhas, a luzinha da TV que a gente só desliga pelo controle remoto, a do Wi-Fi, do roteador, essas luzinhas, elas detonam, mesmo a gente com o olho fechado, o corpo tem receptor que percebe elas piscando, e elas atrapalham muito a produção de melatonina, muito, muito. Então, o ideal é cobrir. É bom não ter roteador no quarto. Melhor ter o roteador Wi-Fi fora do quarto. Quem tem no quarto tem que tampar. E tampar a luzinha da É, TV, do sei lá o que, da da janela, né? Vai dar é, blackout. legal um blackout. Por exemplo, também sobre temperatura. O melhor dos mundos seria deixar os nossos quartos na temperatura de 23 a 24 graus. Esse é o melhor, a melhor temperatura. Eu lembro uma vez eu fui numa loja antes da pandemia em São Francisco e era uma loja toda de biohacking, sabe? Então era assim hacks. Biohacking é tudo que você usa coisas a favor da sua biologia. Ah, olha só. Então, era uma loja que tinha um aparelho que você colocava, era um fone, e você colocava como você estava se sentindo, e ele te ajudava com sons específicos a meditar. Várias Uau. coisas tinha, uma loja muito, muito legal, maravilhosa. E uma das coisas que eles vendiam lá, carésimo, lógico, era uma cama que essa cama, ela tinha um termostato e você colocava, ajustava a temperatura ideal e se a cama se esquentava, porque você deita e esquenta, ela Ah, ajustava o termostato para manter nessa temperatura ideal, nossa, sabe? ia pifar com a gente na primeira noite, né? Uma cama dessas com as menopáusicas, ele é tudo. Imagina, ia tostar a Tinha que cama. estar rápido, né? Eu estava aqui falando com você e eu achei aqui na minha Ah, prateleira. olha lá. Essa Você também usa, ajuda, né? mas você usa toda noite? Eu, tem épocas que eu consigo usar, assim, a noite toda não, porque ela sai, mas aí eu deixava embaixo do travesseiro, porque eu me mudei, agora eu estou em São Paulo. Quando eu morava em Maceió, é, nossa, me deu muito trabalho deixar o quarto escuro, assim. Eu comecei a colocar uma cortina, um blackout. Aí o blackout tinha duas janelonas assim, o sol saía, tipo, na minha janela. Aí, 4 da manhã. 4 da manhã saiu o sol, né, no Nordeste. Então era muito sol, muito Nossa, cedo. é. Aí comecei a colocar mais outras cortinas. Depois eu enfiava uns negocinhos, assim. Aí deixava isso embaixo do travesseiro, porque mesmo com tudo isso, eu não conseguia Não escurecer o conseguia quarto. Então de dormir. manhã eu botava e dormia um pouquinho mais. Agora eu deixo, mas quando chega de manhã, Nem precisa. não, sei lá, não encontro, não tenho a coordenação motora, mas ajuda, tem me ajudado, sim. Ah, legal, ótimo. Eu tenho blackout aqui no meu quarto. E outra dica legal é o óleo essencial. Então, o melhor de todos, o mais conhecido para sono é a lavanda, né? Então, você colocar ou no naquele difusor, você põe o olhinho Uhum. no difusor. Tem gente que tem o olhinho em spray, então põe o spray no quarto, ou você pode borrifar ou pôr umas gotinhas no travesseiro. E aí ele estimula muito o relaxamento e o sono. Estimula bastante. O magnésio é muito legal, né? A Pura Vida, ó, eu estou fazendo propaganda para Pura Vida aqui. É, eles têm um chá muito legal que chama Blue Calm, que tem um magnésiozinho ali, tem alguns ingredientes que ajudam a relaxar. E ajuda, né? A gente fala, ah, isso aí é marketing puro, mas não é. Ajuda mesmo. Então, pensa, a gente pode criar um hábito de eu vou jantar toda noite. Ou eu esqueci de falar do ovo. O ovo também ajuda. Então, você pode jantar uma noite um franguinho, outra noite um ovinho, outra um iogurte. Aí depois fazer um ritual, depois do jantar, de tomar um chazinho. Então, escolher os chás que são mais calmantes, que ajudam a relaxar, e ter esse ritual toda noite. É gostoso fazer um clima na casa e apagar as luzes e acender velas, comprar umas velas. Então pode tudo virar um ritual, né? A gente tem que se organizar e pôr em prática. Incluso com as crianças, né? Minha filha, com 8 anos, ela aprendeu agora a acender isqueiro. Então, eu tenho uma vela aqui no meu quarto, assim, e ela ama. Chega essa hora, ela tá agitada, quer ver mais filminho, não quer negociar, não quer negociar. Aí, com a vela e o cheirinho, e ela fica botando um pinguinho, e aí tem umas madeirinhas de palo santo.
que também você queima de um cheirinho, Sim, né? sim. Então ela fica lá e ela estava entrando na onda, eu Olha consigo lá, ela relaxar. Ela me ajuda, quando está aqui comigo eu consigo entrar num sono mais organizado, né? legal. E meditar também ajuda, respirar, respirações profundas e meditação é comprovado, né? Então também pode criar um ritual que, eu vou deitar na cama e 5 minutos eu vou pôr um aplicativo de meditação, algum som, né? Hoje a gente encontra no YouTube, todo lugar tem. Você faz uma meditaçãozinha ali de 5 minutos, 10 minutos antes de dormir. Então, uma época também eu fazia com meu filho, ele adorava né, comecei com essa história que eu colocava uma gotinha de óleo de lavanda, esfrego e cheiro. E aí ele tá sempre comigo na hora de dormir, ele, põe em mim também. Então pegou, né, a mania para ele. Hoje em dia a gente eu gosto mais de meditar de manhã. Mas ele também, uma época, mãe, vamos meditar? E a gente punha 5 minutinhos e meditava junto, sabe? Então, assim, a luz do meu quarto, por exemplo, eu apago super cedo, já deixo aquela luzinha que né, que eu controlo a luminosidade. Mas também, assim, eu não nasci fazendo isso, né? Eu fui adquirindo esses hábitos. Então, né, quando as pessoas falam, mas você sempre comeu super saudável, eu falo, gente, eu não nasci nutricionista. Mas a gente vai incorporando coisas que fazem bem pra gente, que a gente se sente bem, e aí a gente não quer mais voltar ao que era, né? Então, eu acho Não quer que sofrer, né? e é isso com a higiene do sono, é isso. Você vai colocando coisas que depois você não quer tirar. Uma dica importante, a gente acha que, por exemplo, vou tomar um vinhozinho para relaxar, a gente acha que isso ajuda a pegar no sono. Tem vários estudos que mostram que se você tomar vinho e menos de 1 hora depois ir dormir, ele atrapalha super o sono. Então, na verdade, bebida alcoólica é o ideal a gente evitar. Mas se a gente for beber, não beber muito perto da hora que for dormir, que ele atrapalha. Dani, e como a gente que fez tudo isso, foi dormir, e aí tem um fogacho, um calorão e tal, né? Que essa é uma das questões, né? Sônia é uma, e os fogachos. Mas com todos esses cuidados, você também diminui, né? Os fogachos. Sim, pode diminuir. Por exemplo, tem esse suplemento que eu falei de mulungu com passiflora, né? Que às vezes a pessoa entra num sono tão profundo e reparador e ajusta os ponteiros do corpo e aí diminui os fogachos. Mas tem gente que não. Aí a gente precisa trabalhar o fogacho. Então existem suplementos pro fogacho, tem tintura, suplemento mesmo em cápsula, que a gente usa pro fogacho para tentar diminuir para ele não atrapalhar o sono. Porque ele realmente te tira do sono e aí depois é um parto para voltar a dormir, né? Essa é uma questão assim fortíssima. Que tipo de suplemento? Você quer falar? Não? Pode Prefere não? falar. Eu gosto de fazer tintura de amoreira com iã mexicano e mentruz. Isso é a tintura, que a gente toma 3 vezes por dia, as gotinhas. Ou, né, eu faço com uma formulaçãozinha que eu coloco o extrato de amora, também com iã mexicano, com Vitex, com o Black Cohosh. Então tem o Red Clover também, né, o Trifolium pratense. Então tem algumas substâncias que a gente sabe que para algumas mulheres, não todas, tem um resultado legal. É interessante, porque, por exemplo, tem mulher que eu manipulo suplementos e me falam, nossa, Dani, resolveu minha vida, obrigada, nunca mais tive, tô ótima. E tem mulher que fala, não tá adiantando nada. Muitas vezes, essa mulher que fala não tá adiantando nada, a gente descobre depois que tinha um desajuste de cortisol, a gente ajusta o cortisol e ela para de ter os fogachos. Então, eu já peguei muita mulher com fogacho, achando que é fogacho de menopausa e é de desajuste de ciclo de cortisol. Então, prestem atenção. Estou prestando atenção, estou prestando atenção. Olha, doutora Ellen Quintela, uma coisa muito importante, polissonografia. Muitos pacientes que têm sono ao acordar têm apneia ou ronco, é um É verdade. sintoma, é Sim. verdade. É legal fazer a polissonografia para entender por que que o sono está ruim. Se você fizer toda a higiene do sono, né? Vamos dizer, você fala, vou me esforçar e vai fazer tudo direitinho.
e mesmo assim não resolve, a polissonografia pode dar uma dica. E eu vou dar a última dica da nossa higiene do sono, que é o ginástica. Malhar é muito importante, fazer atividade física, se movimentar é muito importante, ajuda muito no sono, mas praticar atividade física depois das 6 da tarde atrapalha. Agora, eu tenho paciente que fala, Dani, entre não malhar e malhar depois das 6, o que que eu faço? Vai malhar depois das 6. É Vai melhor. malhar a hora que for. É, a não ser que atrapalhe demais, demais o sono a ponto de você não conseguir dormir, aí não sei, aí tem que pensar o que fazer. Mamma mia, mamma mia. É a Zilma, oi Zilma, ela toma também eu não sei falar isso, ashwagandha, ashwagandha. Tem Ganda, um W e um G, para mim é ashwagandha, acho. ashwagandha. Ashwagandha, depois do almoço, olha só. Lavando o ser e fiquei ligadona. Fez o efeito contrário. Que loucura. Muito bem. Ó, aqui no Canadá, o dia amanhece às 8 da manhã no inverno. Então, olha lá, eu matei às Olha, 4 da manhã. Então, assim, também tem a ver, né, o ciclo circadiano se adapta também àquela cultura que a gente está. Eu estou em São Paulo, você está em São Paulo também, né, Dani? Isso. eu tô em São Paulo. Mas tem gente de todo quanto é lado. Já vi gente aqui de Maceió também. Então, também isso é muito interessante, né? A gente entender como tudo isso se adapta à nossa cultura, né? À nossa realidade. O que tem perto da gente para comer, né? Exatamente. Carmela, comigo é controlar a alimentação, evitando os anti-inflamatórios. Café, vinho, leite, pão. Adeus, calorões. É, Então, todos nós, alimentos Carmela. muito inflamatórios atrapalham, estimulantes, apimentados, comer, né, vamos dizer, coisa apimentada à noite, para quem já tem a insônia pode atrapalhar pra caramba. Gente, eu queria mais uma vez contextualizar, falar quem está aqui assistindo e não está seguindo a doutora. Aí, Danela, olha só, agora que eu vi, faltou um i. Desculpa, Dani, eu vou corrigir, tá? Eu não tinha Eu visto vou também. colocar direitinho na legenda. Já pode clicar aqui na setinha e seguir a Dani, não a Dani. Sim, e quem está seguindo, quem está assistindo aqui a partir do Insta da Dani, pode seguir a gente aqui também, sem seguir da live, seguir a gente, para ver daqui a pouquinho, 21 horas, a estreia do episódio, né? Episódio 13. Tá acabando, tá chegando o fim da temporada, peripécias menopáusicas. Quem não viu São quantos? ainda, são 15. Ah, tá. A Legal. gente vai terminar em março, né? A primeira temporada. A gente quer fazer mais. Então, convido a conhecer, a ver, esses temas todos se relacionam, né? A gente faz esse recorte hoje da higiene do sono, mas a gente já viu que né, calorões, alimentação, suplementação, exercício físico, e a gente está falando de todos esses temas nos episódios e nas lives. Então, se for interessado por algum desses temas, também procura. A Dani tem muito conteúdo, muito massa, então segue lá, vai ver, não tem desperdício. E não tem desperdício, só tem benefício, só tem benefício. Ó, a melatonina ajuda a dormir, a Carmela fala que ela serve para ela. Brasil, show de volta. Tomo chá de camomila e durmo até de manhã. Ó, Sem N para insônia, principalmente esses dias de CISO e Enem. hum. Comecei a Então, seguir a Daniela. A Daniela, ó, eu já mudei só o nome aqui. Eu aqui fazendo gracinha, hein? Fala aí, Dani. o quê? Eu não ouvi, deu uma travada, desculpa. A Zilma aqui diz que começou a seguir a doutora Danella. Já tá fazendo gracinha aqui com você. Já mudou meu nome, né? E a higiene do sono, a gente tem que ir incluindo aos poucos, gente. Vale muito a pena, vale muito a pena. Hoje se fala muito nesse assunto, tem vários trabalhos, né, para quem gosta de trabalho científico,
é super comprovado, sabe? Então vale a pena mesmo. Eu acho só que se a pessoa muda os hábitos dela, alimentares, hábitos, né, faz esse ritual toda a noite e não sente diferença, é importante pesquisar, se aprofundar e entender o que está acontecendo aí, né? Qual disfunção hormonal pode estar acontecendo, de produção de serotonina, melatonina, cortisol, tudo isso para ajustar. Eu falo, se tivesse uma pílula mágica que melhora tudo, é o sono. Porque quando a gente não dorme bem, a gente não equilibra os hormônios, a gente faz escolhas alimentares erradas no dia seguinte. Uma noite, basta uma noite mal dormida para você no dia seguinte, se você for colher um exame de sangue, vai dar alterado a insulina de jejum. Muitas e muitas noites mal dormidas podem te deixar com pré-diabetes, com a resistência à insulina. Então é muito importante, dormir bem é saúde. Então é E, isso, precisa cuidar. olha, a doutora Vivian Santana falou, agora eu sei por que que eu tenho insônia, mas Vivian, você tem gêmeos, são outras causas. A gente sabe, É, né? Com criança pequena, quem que dorme, né? exatamente. Tô, Ainda com tô duas. brincando. Dani, você falou um pouquinho, né, sobre era a pergunta, eu não lembro o nome, que falou que acorda às 2 da manhã, você falou do Do fígado. fígado. É, Você quer falar um pouquinho sobre o seu programa de detox? Como que você sério. pode falar também? Sim, vou falar. Então, eu tenho um programa que chama Detox de Corpo e Alma, que ele faz agora em fevereiro 8 anos já, e é um programa para limpeza do organismo mesmo, tá? Como consequência, a gente desincha, emagrece, melhora a pele, melhora o intestino. É muito legal porque tem muita gente que procura o detox por emagrecimento, mas depois me manda depoimento. Nossa, Dani, eu fui atrás de emagrecimento, mas mudou minha vida. Eu tô me alimentando melhor, meu intestino tá funcionando melhor, minha acne sumiu, enfim, né? Assim, vem uns depoimentos bem legais. O nosso corpo, ele tem um processo de detoxificação natural, só que a gente precisa dar substrato para esse processo de detox funcionar. A gente tem o fígado, os rins, pulmão, pele, intestino, tudo isso faz detox todo dia no nosso corpo, senão a gente não estava vivo. Só que algumas pessoas fazem um detox mais ou menos, porque elas não dão todos os substratos e nutrientes que são necessários para esses órgãos fazerem o detox. Então, o programa de detox é isso. Ele é feito para você dar para o seu organismo os nutrientes necessários para a detoxificação acontecer direito, e ele faz uma limpeza no organismo de cabo a rabo, assim, de ponta a ponta. E é engraçado. Algumas pessoas têm acúmulo de toxina mesmo no organismo e de metais pesados, alguns a gente até vê em exame de sangue. E esse acúmulo de toxina pode também ser um motivo de insônia. Então, algumas pessoas, depois que fazem o detox, começam a dormir melhor. E durante o sono, a gente faz o detox do cérebro. A gente tem um sistema que chama sistema linfático. Uma coisa é o sistema linfático, que é o que faz o detox do organismo. Mas o sistema linfático é o sistema de detoxificação cerebral. E ele, toda noite, a gente limpa e assim, refaz esse sistema linfático. Então, o detox cerebral acontece no sono mesmo. Então, esse meu programa Detox, ele é bárbaro. Quem costuma acordar 2, 3 da manhã e faz o detox, resolve. Não acorda mais, porque põe em ordem o sistema de detoxificação. Então, depois, quem for lá no meu perfil, dá uma olhada no link do perfil, tem o detox com o kit, eu tenho um kit detox, né, com as refeições congeladas, tem o online, que é o desafio detox, que eu faço uma vez por mês, mais ou menos, que é bem legal, vale a pena. Maravilha. Bom, gente, falei que não ia ter desperdício essa live, que não tem desperdício, tem benefício. Quero convidar, ó, quando crescer, quero ser igual a doutora Daniela, Miriam Pereira. Eu também, eu também. É, pior que já cresci, né? Acho que sou mais velha que a Dani. Então, gente, daqui a 5 minutinhos, vai estrear no seu episódio da Higiene do Sono. Hoje tem um convidado fantástico, que é
Gustavo Mirandaker, que é um ator, um comediante maravilhoso. Ele está muito divertido, está muito didático. Acho que também vai ser uma coisa que você pode lembrar no seu dia a dia, brincando com essas cenas que a gente inventou. Falamos sobre memória também. Então, convido a assistir, convido a seguir, a compartilhar, a mandar para outros amigos. A gente precisa muito dessa força, né? Nesse trabalho de Instagram, todo mundo precisa desse compartilhar. E e é isso. Muito, muito obrigada a todos que estão aí, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Dani, pela sua participação, pelo seu afeto e pela sua presença hoje. Se quiser falar alguma coisa, se E queria quiser, te se tiver agradecer. uma última pergunta aí também, mais Eu uma, queria cabe. agradecer o convite para gravar o episódio. Fiquei super feliz de participar. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que é bem legal porque tem muita mulher passando por isso. E aí você abordou de uma maneira mais leve, sabe aquela coisa da gente rir da gente mesma? Acho que vale a pena de vez em quando. E fico muito feliz de participar, de estar aqui. E vamos todo mundo, né, assistir um por um cada episódio, escutar a dica de cada profissional, que a gente consegue mudar muita coisa. Bom, doutora Daniela, desenvolver o hábito de se preparar para dormir, me parece que ajuda, né? É, tudo isso que a gente estava falando. Já respondendo aqui, como que eu sou a doutora Daniela, né? Falou muito boa, amei a doutora Daniela. Eita, pegou, colou o Que apelido. bom, que bom. O detox abaixa o colesterol, tá falando aqui a Roseli. Sim, Então, ajuda, pode ajudar. gente, muito obrigada. Beijo, boa noite. Vai dormir. Não, primeiro assiste, é curtinho, vai. 8 Assiste minutinhos rapidinho, vai hoje não assistir. faz mal. Assiste, dá muito like, manda, vai no YouTube, comenta agora, que a gente fica online agora e esse chat fica gravado, é muito legal. E para a gente é super importante assim, os comentários, o feedback, saber se vocês gostaram, não gostaram, se riram, se não riram. Viu? Muito obrigada, Dani. Muito Obrigada a obrigada. Viu? você, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.